Olá, bem-vindo a todos e a todas que estão assistindo essa aula. Me chamo Lara, sou formada pela Universidade Federal Fluminense em Educação Física e licenciatura, pós-graduando em Direitos Humanos, Saúde Pública e Racismo pela Fiocruz e atualmente mestrando em Educação pelo Programa em Processos Formativos e Desigualdades Sociais pela UERJ. Atuo como pesquisadora no Laboratório Labs, que é o Laboratório de Estudos Socioeducativos aqui na UERJ. E, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de atuar nesse local de estudo e agradecer ao DEGASE, ao UERJ e ao coordenador do projeto, o professor Oswaldo Monteal. Hoje vamos falar sobre juventude, e vou falar de forma breve sobre seus termos, sobre o Estatuto da Juventude e sobre todas as características e demandas que esse tema vem nos fazendo pensar. Então, quando buscamos o termo de juventude, de pensar essas juventudes, é possível identificar e refletir sobre esses sujeitos, É levar em consideração que esse não é um conceito natural, que eu vou dialogar até com o Peralva de 97, que é uma construção social e histórica. Ou seja, identificar esses sujeitos, essa juventude, como pessoas que são portadores de cultura, portadores de uma história e como que isso vem dialogando, nesse sentido. Ou seja, discutir essa juventude nos dias atuais, é levar a tomar duas precauções que são, extremamente importantes, Que seria entender que essa noção de juventude é uma construção social e cultural. E, a partir disso, bastante diversificada. E, para isso, é importante também compreender que essa noção de juventude, é pensar sobre todas as condições que cercam esse público, Sejam as condições de gênero, de raça, classe social, moradia e pertencimento religioso. Então, a partir dessas características, como que vamos trabalhar com esse público e como vamos levar isso em consideração de forma respeitosa e de forma que possamos conseguir realizar um trabalho digno e para todos. A partir disso, o principal momento importante seria de contextualizar historicamente, como integrante de uma geração específica, que se relaciona com outras gerações. Por isso, como já tem sido discutido bastante por especialistas, por pessoas que estudam essa temática, não é possível falar desse jovem atual, mas nos diferentes modos de vivenciar essa juventude. Para isso, temos também no nosso país parcerias entre as representações da Unesco e o próprio governo federal, que tem tido um papel essencial na elaboração e implementação de políticas nacionais para jovens. E também no estabelecimento de fóruns para formulação e uma implementação e o monitoramento de programas direcionados à juventude, sob uma perspectiva de cooperação com a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude. Só que é importante lembrar como que a nossa história está trabalhando sobre esse tema, como trabalhou, e levar para os dias atuais, quais são as políticas que ainda permanecem, quais são os direitos que ainda estão permanecendo, Ou seja, para um maior entendimento também sobre essa causa das situações, em 97, a representação da Unesco no Brasil criou essa linha de pesquisa sobre a juventude, violência e cidadania, E com base nesses resultados de estudos, até 2005, a equipe no setor de Ciências Humanas e Sociais passou a elaborar essas estratégias para lidar com a violência entre jovens. Um site muito importante também que vocês podem pesquisar e que eu vou botar o link na página, que temos também o Observatório da Juventude, que vocês podem pesquisar e lá tem diversos artigos. E esse Observatório Jovem iniciou suas atividades no ano de 2001, e vem desenvolvendo ao longo desses 13 anos de atividades, pesquisa e extensão universitária, publicando artigos, projetos de extensão. E o observatório está situado na Universidade Federal Fluminense, pela Faculdade de Educação e no programa de pós-graduação, onde ele integra a linha de pesquisa, práticas sociais, educativas, sociais e de jovens e adultos também.
E no próprio site deles vocês vão encontrar esse material e ele é coordenado pelo Dr. Paulo Carrano e o vice-coordenador Elionaldo Julião, que eles vão dialogar também muito sobre a temática jovens e adultos, trazendo para, né, uma discussão bem ampla que às vezes acaba sendo muito carente na formação de nós, professores, como nas licenciaturas também, em educação física, em biologia, em física. Então a gente começa a analisar essa preocupação, né, de ter esse debate, até mesmo sobre educação, né, socioeducativa, por que ainda não tem nos cursos de graduação, ou se tem, ainda não são, né, disciplinas obrigatórias. E para isso, para dialogar também sobre o que estamos falando aqui, eu vou trazer 2 autores, né, que é o Mário Margulis e o Marcelo Uresti, que eles vão reforçar, né, sobre essa necessidade de atentar para o modo como a condição dessa juventude vem se manifestando de forma desigual e conforme também outros fatores, né, como a classe social, e gênero e raça, como já disse anteriormente, mas reforçando. E a partir disso não se constitui, portanto, um conceito único, né? Para isso, né, eles ressaltam que assim como se não deve, né, considerar os critérios biológicos de idade para definir a juventude, também não se pode levar em conta apenas esses critérios sociais, né? Então, para isso, para se pensar, né, essa juventude em relação às outras gerações e mesmo aos diversos modos de vivenciar, esses 2 autores, né, eles trabalharam com as noções de moratória social e moratória vital, que eles vêm se inspirando, né, na discussão feita por Erik Erikson, e cuja ideia, né, dessa moratória ela vem sendo entendida como um período de suspensão de obrigações e algumas responsabilidades. E ela vem sendo, né, desenvolvida como um elemento importante para permitir aos jovens fazer as suas próprias escolhas e experimentar o mundo que está ao seu redor. E falar sobre juventude é falar também sobre direitos, né? Então, quando refletimos o processo de lutas, né, da juventude em si, movimentos estudantis, estamos levando em consideração a cobrança de direitos fundamentais, né, como a educação, como a saúde, ao trabalho, à cultura. Então, para isso, no ano, né, a partir dessa demanda toda, no ano de 2013, foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República, o Estatuto da Juventude, né, por meio da Lei número 12.852, de 5 de agosto de 2013, no governo de Dilma Rousseff, que institui, né, e entende essa demanda dessa juventude, né. Então, instituiu, né, o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude, né, conhecido como SINAJUVE. Então, a partir disso, toda essa questão, né, veio surgindo através de reivindicação histórica dos movimentos estudantis e dos campos das políticas públicas de juventude e deixando em evidência que o Brasil também, até os dias de hoje, é um dos poucos países que tem esse estatuto e consegue dialogar com esse público. Esse estatuto, ele estabelece direitos, né, e políticas públicas para o público de 15 até, né, 29 anos. E temos no Brasil uma média de 51 milhões, né, dando subsídios na área da educação, trabalho, saúde e cultura. Ou seja, essa faixa etária tem um maior número de desemprego. E a cobrança em cima do poder público através desse estatuto é possível porque temos esse público como um dos maiores, né, assim, um grande número de desemprego, e isso entende, né, que quando a gente deixa isso de lado, isso impacta a nossa economia. Então, quando a gente deixa de lado de pensar um pouco esse público, né, quem é esse público que está saindo da graduação, quem é esse público que está saindo do ensino médio, o que eles vão fazer o ensino superior, vão realizar o ensino técnico. Então, a partir disso, você deixar isso de lado, isso é comprovado que isso vai impactar na nossa economia. Então, através disso, como que vamos ter isso ainda como um direito e como a importância que deve ser, né, vista. A partir disso, é possível considerar essa juventude, né,
como um agente de desenvolvimento social, né? Então, esse pensamento como atuante nessa economia, tanto na parte social. E um dado, né, é que só 17% da juventude tem acesso ao ensino superior. E ter esse instrumento, né, é dos instrumentos que são importantes, né, para o nosso desenvolvimento, tanto intelectual quanto cultural e social. E muitos podem questionar, né, no sentido de, mas a Constituição já garante esse tipo de direito. Mas é exatamente que esse estatuto vem diferenciar, né? Ele surge na ideia de, até mesmo, de cobrar os poderes públicos, né, de ter os espaços para que a juventude consiga dialogar, né, no sentido de visar uma juventude sendo essa protagonista, né? Então, o Estado dialogando com a juventude, o município dialogando com a juventude. E esse estatuto, ele logicamente surge, né, com o foco também de agilizar os direitos desses jovens e nos dá, através disso, um poder maior de cobrança, como a cobrança de bolsas estudantis, a cobrança de meia entrada para locais de lazer, entre outros, né? Então, defendendo um pouco desse estatuto, né, a gente sempre identificou no nosso país, né, estatuto para idosos, estatutos para crianças, e não tínhamos até então para a juventude, né? Então, poucos países têm esse estatuto, têm essa percepção e essa visão. E nesse ponto, temos essa preocupação como centro do crescimento nacional, né? Então, a partir disso, temos que levar a sério e exigir esses direitos, né? Então, como nós, professores, podemos dialogar, né, nessa cobrança de direitos para os nossos alunos. E a nossa juventude hoje, né, assim, partindo do ponto do que a gente vive, sofre muito com essa violência, né? Com a violência tanto para quem pratica, tanto para quem recebe essa violência, né? E isso é um reflexo até mesmo por falta de direitos, né, desse público. Então, refletir sobre esses tipos de violência, né, como a violência é entendida, né, como uma violação desses direitos humanos fundamentais e uma ameaça ao respeito dos princípios de liberdade e de igualdade, né? Como resposta ao desafio de evitar a violência entre os jovens, né, deve ser implementada uma abordagem que foca o acesso à educação, uma educação de qualidade, a empregos decentes, a eventos culturais, a eventos esportivos e eventos de lazer, né, no geral. E fazer até mesmo essa questão da inclusão digital e a promoção dos direitos humanos e do meio ambiente que esse jovem está inserido. Essa abordagem, né, também deve, né, e auxilia, né, nessa criação de oportunidades reais para que esses jovens possam melhorar suas condições de vida e desenvolver a sua cidadania. Então, nesse Estatuto da Juventude, né, temos direitos previstos, né, que são a diversidade e igualdade, a cultura, cidadania, educação, saúde, desporto e lazer, território e mobilidade, profissionalização, trabalho e renda, sustentabilidade e meio ambiente, comunicação e liberdade de expressão, segurança pública e acesso à justiça. Desses direitos, né, eu destaco principalmente o direito à cultura e ao território, mobilidade, desporto e lazer, né? Que tem até o ID Jovem, né, que efetiva os direitos dos artigos previstos, né, nos artigos 23 e 32, que dão direitos à meia entrada, culturais e eventos esportivos, viagens interestaduais, né, e para isso esse jovem tem que comprovar renda de até 2 salários mínimos. Então esses, né, são um dos exemplos que a gente ainda visualiza nesse ponto de garantir direitos fundamentais para que eles consigam exercer a sua juventude de forma digna, né, e que tenham um futuro melhor sobre esse ponto. Quando trazemos essa realidade para o Degase, né, de pensar essa juventude nessa instituição, né, em específico, é importante refletir quem são
esses sujeitos, né, esses jovens que ocupam esses espaços. A partir disso, pensar quem são esses sujeitos é importante para compreender muita coisa de forma abrangente, né? Para isso, é importante buscar dados estatísticos como o fator racial e socioeconômico, né, que são dos principais pontos também que acabam sendo importantes para começar a entender alguns pontos que estão cercando essa temática, né? A faixa etária, né, que se enquadra nesse perfil de jovens, né, em privação de liberdade, eles são, né, de adolescentes com a idade entre 12 e 17 anos que cometeram atos, né, infracionais, né, e que estão em conflitos com essa lei e que cada um possui características e individualidades, né? Então eu vou trazer uma citação de Campos e Quinelato de 2021, que vai estar separado para vocês na página, que eles vão dizer, né? Possuem características, né, a partir dessas individualidades, psicossociais e econômicas vulneráveis, tais como o uso abusivo de álcool e outras drogas, baixa escolarização, residências em bairros de comunidades de classe baixa, renda familiar precária, além da ausência do apoio familiar, uma vez que o ciclo familiar também se encontra em situação de vulnerabilidade social. A partir dessas características, que estatisticamente é possível considerar, levamos isso para esse processo de ensino-aprendizagem, né? Que são problemáticas que devem ser trabalhadas assim, de forma delicada e com um diálogo aberto com esses jovens, né? No sentido de compreender o que estão passando e os motivos que os levaram a ocupar esses espaços. Então, a gente identifica que um espaço de diálogo, um espaço de uma roda de conversa, um espaço de entender o que eles estão sentindo, o que eles passam, até mesmo de trazer para o processo de aprendizagem o que eles estão vivendo, o que eles viveram, quais são também as suas opiniões. Então, a gente entende também que todos eles são portadores e produtores, né, de cultura. Então, como que a gente vai trazer isso para esse ponto, né, para nossas aulas, né? E para isso, acredito muito que o papel do professor, né, que estão envolvidos nesse processo, né, principalmente, devem ter uma comunicação não violenta, no sentido de que, segundo Farias, né, 2019, a educação tem um importante papel na construção de uma sociedade na qual as características fenotípicas das pessoas venham a tornar-se socialmente relevantes. Isto é, uma sociedade em que as oportunidades, sejam elas de ordem material ou intelectual, como, por exemplo, o acesso a uma educação de qualidade, sejam oferecidas aos indivíduos independentemente do seu grupo social ou racial, étnico. Nessa ideia, né, que venho trazer a importância também de fazer esse recorte, né, um recorte racial de quem são esses jovens que estão em conflitos com a lei, né? Então, eu pego duas pesquisas, que é de Ferreiro e de Carvalho, de 2015, que é um parâmetro estatístico, né, e para a gente ter uma visão sobre essa realidade, né, desse impacto racial, que fizeram um diagnóstico de que constatou-se que mais de 13 mil adolescentes nas unidades de internação, né, a maioria deles eram de classes populares, de famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos, e do sexo masculino 90%, e da cor negra mais de 60%, né, que eram pardos ou pretos, né, entendendo que dentro da raça negra existem pessoas pretas e pardas. Isso é mais uma diferenciação do próprio IBGE, né. E com idades entre 15 e 17 anos, mais de 70%. E a partir, né, desses dados, né, é possível identificar que a maioria desses jovens são negros e entender o porquê desse ponto é necessário, né? Até mesmo para compreender toda a nossa formação enquanto país, né, que fomos pautados em políticas públicas voltadas também para essa questão, né? Então, a gente tem uma formação de um país pautado na escravidão e, através disso, tivemos políticas públicas como políticas de embranquecimento, que acabam impactando até os dias de hoje, e como que políticas de reparação ainda estão dialogando nessa questão, né? Então, a gente tem políticas de reparação, como as cotas, mas que ainda precisam evoluir, e isso ainda acaba impactando
na nossa sociedade, né? Então, trazer para o processo educativo esse impacto histórico pautado por uma exploração colonial e que ainda isso é refletido, né? E pensar nessa questão é não deixar de lado essa questão do racismo e da nossa racialidade que a gente vive e os seus impactos. E em pesquisas raciais, né, só para ter um parâmetro do que estamos falando e defendendo aqui, né, em pesquisas raciais sobre o desempenho de crianças na escola, né, devido a esse preconceito, essas crianças acabavam sendo prejudicadas, né. Isso é um estudo de Django 2017, né, que ele vai identificar que as crianças negras estavam muito vulneráveis ao fracasso escolar. Eram negativamente representadas pelos professores e havia um silêncio da comunidade escolar que impedia o reconhecimento do problema em questão e a atuação contra o preconceito e a discriminação. A partir desses dados, né, por que eu estou falando disso? Né, então, visualizar um pouco desses jovens, né, que estão ali, né, não estou dizendo que todos são negros, mas que uma grande maioria ainda é, e como que isso ainda reflete, tanto na educação em geral no Brasil, não somente a socioeducação, né? E a partir desse descaso que sempre foi identificado, quais são as alternativas para esse jovem? Então, como que vamos trabalhar esse ponto, né? E o que farão, né, em seu futuro, sendo que a educação não vem sido vista como uma opção não muito agradável e onde a todo momento esse preconceito está sendo realizado, né? Até mesmo por aqueles que mais deveriam acolher, né? Que é o próprio ambiente escolar, a família e o próprio Estado e como que ele ainda dialoga com esses pontos, né? Contudo, né, pensar sobre esses jovens que ainda estão em uma formação intelectual, uma formação física e motora, e pensar essas metodologias pedagógicas, né, que serão utilizadas nesse processo, né? Vou trazer Campos e Quinelato mais uma vez, que eles vão falar sobre as práticas socioeducativas, né, desses orientadores e orientadoras que devem respeitar, principalmente, as fases de desenvolvimento integral desses adolescentes, né, dessas adolescentes, considerando suas potencialidades, subjetividades, capacidades e limitações, né, assegurando as suas particularidades no seu acompanhamento. Ou seja, a partir disso, né, respeitar e levar suas particularidades e demandas para esse processo de ensino seria uma das principais características, né? Começar o processo educacional por esse ponto seria de extrema importância, né? Então, para isso, levanto questões que a gente pode levar para esse processo, né? Que é refletir, né? Onde esses jovens e a própria comunidade escolar e o Estado erraram e estão errando, né? Nesse sentido. E por quais motivos esses jovens estão ocupando esses espaços, né? Seria na ideia de ir na própria raiz do problema e, a partir disso, fazer questionamentos e reflexões de todos esses contextos, como já disse anteriormente, né? E pensar nesses sujeitos, né, seria na ideia de refletir e entender o porquê de estarem nessa situação. E como, em algum momento, tiveram os seus direitos negados, né, como a própria educação, a moradia, e não seria na ideia de entender seus corpos, né, como delinquentes e marginalizados, que muitos ainda têm essa visão e ainda enxergam dessa forma, né? Mas no sentido de compreender em como suas vidas tiveram carências e seus direitos desfasados e buscaram um caminho, né, mais complicado, dependendo da situação que eles se encontravam. E para entender, né, a partir do princípio de que todos nós somos sujeitos de direitos, né, independente de qualquer condição, né, é fundamental uma compreensão completa de todos os debates educacionais, né, independente da modalidade educacional que será discutida em qualquer outro contexto. Bom, pensando em formas de atuação desse sistema socioeducativo, é importante considerar a educação, né, enquanto um direito de todos e que todos devem ter esse direito,
Eu vou citar uma citação de Bisonotto, né, de 2015, que vai dizer que o campo da educação social é bastante amplo e engloba a educação escolar e a não escolar, a educação formal, a não formal e a informal. Ou seja, dentro do campo da educação social, existe uma diversidade de práticas educativas, tais como educação cidadã, educação para o trabalho e educação nas prisões, educação na cidade, educação política, dentre outras. Nesse contexto, né, considerar a socioeducação como uma prática educacional como todas que podemos observar atualmente, né, ou seja, cada uma com suas particularidades e demandas individuais. Nesse ponto, né, quando identificamos suas características próprias, é que conseguimos começar um trabalho mais digno, né, para aquelas demandas que precisam ser supridas nesse âmbito escolar. Um outro ponto que eu vou citar nessa disciplina e refletir sobre isso é pensar sobre os jovens e a relação com as drogas, né? Ou seja, pensar essa juventude e essa questão também, né, é considerar que a maioria dos quadros de dependência química se iniciam na juventude, né? Então, temos dados, né, segundo dados do Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas, né, o CREAD, tem esses dados, né, dessa juventude, e muitos acham, assim, que vem sendo relatado, que é só uma fase, que acabam ignorando essa questão, não precisa, não tem uma grande importância, e a partir disso, como que a gente vai lidar com esse ponto, né? E toda essa curiosidade que o jovem tem com as drogas, que surge até mesmo porque é um momento que ocorrem diversas mudanças relacionadas com o psicológico, né, dessa juventude e que se tornam mais vulneráveis, né? E por isso pode ser considerado um grupo de risco pensando nesse sentido, né? Para isso também é importante compreender de onde vem o interesse em consumir essas drogas, né? Pois muitas vezes os jovens têm seus próprios motivos para utilizarem pela primeira vez. Então podemos identificar até mesmo os meios culturais como forma de incentivo, a mídia, a televisão e a própria internet, né, que vem apresentando de diversas formas, de forma romantizada e como se fosse algo normal, né? E muitos adolescentes também já são incentivados a consumir substâncias em festas de aniversários, como o álcool. Então temos o álcool também como um principal início, né, que é vendido como algo descolado ou para desinibir, né? O que ocorre, né, que é preciso ter uma atenção nesse sentido, seriam as consequências danosas que esse uso pode ter na vida desse jovem, dessa jovem, especialmente numa sociedade constituída por desigualdades de raça, de gênero, de desigualdades socioeconômicas, né, entre outros. E é regida por uma política proibicionista, né, contra as drogas chamadas ilícitas e permissiva contra as drogas chamadas lícitas. Então, a partir disso, como que vamos dialogar sobre essa questão dessas drogas, do porquê que são legalizadas, do porquê que não são legalizadas, né? E a própria literatura, né, sobre o uso de drogas entre adolescentes cumprindo medidas socioeducativas revela que a maioria é usuária de drogas, né? Isso é uma pesquisa de Lanud, de 2005. E a partir disso, dessa pesquisa, né, temos apenas uma pequena parcela dos estudos que envolvem a questão desses jovens. E raros estudos abordam a temática com essa população sobre o enfoque do gênero enquanto categoria dessa análise, né? Quando tomam o gênero enquanto categoria empírica. Ou seja, apresentam similitudes e diferenças quanto ao perfil de usuário e tipo de droga que é usada no entanto, no sentido de fazer uma análise crítica de tais dados a partir de uma abordagem contextualizada, uma abordagem histórica, psicossocial, e que vem observando os dados de forma transversal, né, com outras características, né, como já disse anteriormente, como a questão da raça, de camada socioeconômica. E a partir dessas questões, o jovem ele busca, né, esse prazer instantâneo, seus efeitos fazem com que os jovens se sintam bem consigo mesmos
e acabam associando a droga com um sentimento de felicidade, né? Fora que é uma fase que precisam de aceitação, então é um período marcado por diversas transformações e mudanças internas e externas, né? E a partir disso podemos identificar outras questões como uma diminuição, né, da interação social, ou seja, o jovem tende a mudar seu comportamento com a família, seu comportamento com seus amigos, o mau desenvolvimento de memória, né, com esse uso, então, ou seja, o uso frequente de drogas pode ocasionar danos permanentes ao cérebro, queda no rendimento escolar, tem essa perda dessa falta de concentração, uma redução do senso crítico, né, a droga prejudicando um potencial de racionalidade, de dirigir alcoolizado, enfim, entre outras questões. O aumento das chances, né, de doenças sexualmente transmissíveis, né, pela falta dessa questão da racionalidade. E um elevado risco de acidentes também. E um aumento de problemas de saúde mental, né, onde estão mais propensos a terem problemas de ansiedade e de depressão, né? Então, a partir disso, né, a gente reflete sobre esse uso, né, lembrando que não são todos que têm uma escolha de estar nesse meio, então a gente pode visualizar sobre jovens que crescem no meio de uma comunidade que ali está cercada pelo tráfico, e às vezes não tem uma escolha, não tem uma opção educacional naquele redor, então ele vai buscar essa condição. Então, como que vamos exigir, né, políticas públicas para esses espaços? Como que vamos dialogar? Enfim, pensando nessas políticas públicas, né, que a gente tem o CREAD, né? Então, como que vamos exigir esses direitos? Então, a partir disso, né, como reflexão, como ponto de reflexão, né, dessa aula, dessa conversa, qual seria o papel da sociedade, da escola e da comunidade, né, dos pais, em lidar com essa temática, né? Então, a partir dessas questões, é possível refletir quais são as demandas, né, que esse público nos traz, né? Tanto essa questão socioeconômica, tanto essa questão da violência que ainda cerca o nosso estado, o nosso país. E nesse ponto, né, falar sobre essa juventude é falar sobre o nosso futuro, né? É falar sobre o futuro do nosso país. E quais são, né, a partir disso, quais são os direitos que queremos para os nossos jovens, de pensar essa juventude. E valorizar esse público é levar em conta que são sujeitos com valores, comportamentos, e ser jovem é estar imerso em uma sociedade com processos transitórios. Então, deixo um ponto e vírgula, né, com a seguinte pergunta: o que queremos e como podemos colaborar com a nossa juventude enquanto professores? Muito obrigada, fico por aqui e até logo.